Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos para essa segunda aula de Literatura Brasileira 2. Meu nome é Maísa, sou doutoranda em Estudos Literários pelo UFMS, sou orientanda do professor Raul. Então, hoje nós daremos início a essa nova aula, na qual o meu objetivo aqui é apresentar para vocês uma visão panorâmica do realismo, do naturalismo, do parnasianismo e do simbolismo. Então, vamos lá. Eu vou fazer o compartilhamento de tela a fim de que nós possamos fazer conjuntamente a leitura de algumas citações que eu trouxe aqui para vocês. E digo conjuntamente porque, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram fazer algum comentário, podem fazer que posteriormente eu possa responder para vocês, ok? Então, só um momento que eu vou fazer aqui o compartilhamento de tela. Bem, acredito que vocês já estejam conseguindo visualizar, tá? Esse é o slide inicial, Programa de Pós-Graduação em Letras da UFMS, Campo Três Lagoas. Bem, eu vou dar início à aula fazendo a leitura de um trecho do professor Antônio Cândido, para que nós possamos compreender melhor o objetivo da presente aula. A literatura aparece claramente como manifestação universal de todos os homens em todos os tempos. A criação, não obstante singular e autônoma, decorre de uma certa visão de mundo, que é fenômeno coletivo na medida em que foi elaborada por uma classe social segundo seu ângulo ideológico próprio. Pois bem, a literatura, ela não é um fim em si mesma, ela não é uma ilha. Ela é, tal como o professor mencionou para nós na primeira aula, interdisciplinar. Ela dialoga com vários outros ramos do saber. Então, ter uma visão panorâmica da literatura possibilita que nós possamos compreender a literatura dentro do seu tempo, e assim entender melhor um pouquinho mais sobre as obras que foram elaboradas naquele período. Ainda usando Antônio Cândido, a literatura, ela é um instrumento de humanização. E ela humaniza porque, por meio dessa experienciação da vida, nós nos tornamos mais humanos. Então, compreender a obra literária dentro de seu tempo é entender quem nós éramos, quem nós somos e, inclusive, aquilo que nós nos tornamos, poderemos vir a ser, ou até mesmo poderíamos ser como um personagem ficcional numa obra. Então, esse experienciar da vida do outro é que nos humaniza. Então, nós vamos começar mediante um trecho constante na obra História Concisa da Literatura Brasileira, do Alfredo Bose, e trago aqui para vocês para que nós possamos ter uma percepção melhor acerca do que estava acontecendo no romantismo e o que mudou historicamente para que essa visão cultural também fosse modificada. Até 1868, o catolicismo reinante não tinha sofrido, nessas plagas, o mais leve abalo. A filosofia espiritualista, católica e eclética, a mais insignificante oposição. A autoridade das instituições monárquicas, um menor ataque sério por qualquer classe do povo. A instituição servil e os direitos tradicionais do feudalismo prático dos grandes proprietários, a mais indireta opugnação, perdão, por favor. O romantismo, com seus doces, enganosos e encantadores cismares, a mais apagada desavença reatora. De repente, por um movimento subterrâneo que vinha de longe, a instabilidade de todas as coisas se mostrou, e o sofisma do império apareceu com toda a sua nudez. A Guerra do Paraguai está ainda a mostrar a todos às vistas os imensos defeitos de nossa organização militar e o acanhado de nossos progressos sociais, desvendando repugnantemente a chaga da escravidão. E então a questão dos cativos se agita,
e logo após é seguida de questão religiosa. Tudo se põe em discussão. Então, aqui nós podemos dividir esse texto em duas partes. A primeira toda acaba se relacionando a um sentimento de comodismo. As coisas estavam como estavam e estavam tudo bem. Posteriormente, houve aspectos históricos que geraram a modificação da visão acerca do período romântico. Enquanto o período romântico estava tudo bem, nós tínhamos essa idealização do nacional, os acontecimentos históricos fizeram com que nós passássemos, então, a questionar o nacional. A Guerra do Paraguai, por exemplo, foi um desses acontecimentos, que inclusive reverberaram acerca da visão que nós tínhamos da escravidão. Então, vamos ver um pouquinho mais sobre a Guerra do Paraguai. Então, o que nós temos aqui? Depois da independência, nós tivemos um descaso com o exército. E por quê? Porque no exército você tinha ali dentro oficiais portugueses também. Então, após a proclamação da República, isso era visto com certo receio, no sentido que, de alguma forma, pudesse haver alguma manifestação contra o atual regime. Então, havia uma desobediência dos oficiais, havia um certo receio sobre o que poderia acontecer após a proclamação da República. Então, eles encontraram uma dificuldade em manter uma força terrestre nacional. Então, em decorrência disso, eles criaram a Guarda Nacional. E a Guarda Nacional é que fez essa segurança pública. E com a Guerra do Paraguai, haja visto o desfalque do exército, eles estavam querendo chamar a Guarda Nacional. Só que houve uma grande oposição da própria Guarda Nacional e até da própria população, porque quem controlava, fazia esse controle social era a Guarda Nacional. Então, como você vai se desfazer desse grupo para encaminhar para o Exército? Então, enquanto você tinha essa idealização do nacional no período romântico, esse acontecimento histórico fez voltar-se o olhar para o que estava acontecendo e perceber, como o autor menciona, um desfalque do nosso exército. E quando ele menciona sobre a questão da escravidão, foi justamente porque muitos escravos acabaram sendo encaminhados para a guerra. Então, faço a leitura aqui do trecho. Devido à resistência dos guardas nacionais em participar da Guerra do Paraguai, podemos observar o temor das oligarquias que controlavam a instituição de desguarnecer as províncias, notadamente aquelas em que havia maior concentração de escravos. Então, a Guarda Nacional ela exercia esse controle social sobre, de certa forma, também esses escravos, evitando qualquer manifestação, tá? E, ao mesmo tempo, você tinha uma necessidade de um maior número de soldados no exército. Então, o que começou a acontecer? Houve uma forte campanha para o alistamento militar na época. Foram chamados muitos jovens, muitas pessoas para que elas ingressassem no exército. E aqueles que não queriam ingressar, eles pagavam para que outros fossem em seu lugar. E quem eram essas pessoas que iam? Os escravos. A compra de substitutos, ou seja, a compra de escravos para lutar em nome de seus proprietários, tornou-se prática corrente. Sociedades patrióticas, conventos e o governo encarregavam-se, além disso, da compra de escravos para lutarem na guerra. O império prometia alforria para os que se apresentassem para a guerra, fazendo vista grossa para os fugidos. Então, percebam que aí nós temos dois aspectos muito importantes. Você tem tanto a questão de um exército desguarnecido, que é, de certa forma, uma representação do nacional, e, ao mesmo tempo, você tem escravos sendo mandados para a guerra no lugar de seus senhores. Então, ao invés dos senhores irem à guerra, eles apresentavam-se dentro de sua nacionalidade mediante seus escravos, o que é um verdadeiro
abuso, porque que escolha que esse escravo tinha se não obedecer ao seu senhor? Afinal, ele não era uma pessoa, ele era uma coisa. Tanto que havia compra de substitutos, você compra coisas. Então, percebam a representação desse escravo dentro do nacional. Então, como não conceber uma modificação do pensamento nesse período? Uma modificação daquilo que nós víamos na literatura romântica, da idealização, do que era a figura do nacional, a representação da nossa natureza, quando você olha e com mais atenção para o que está acontecendo dentro da sua sociedade, e você percebe uma série de falhas, uma série de problemas. Então, havia uma dificuldade muito grande em você manter aquela forma de percepção no mundo. Diante disso, nós vamos começar a falar um pouco mais sobre a questão da abolição, considerando-se o período literário que nós estamos conversando. Trago aqui dois trechos do Bose, um do Bose e outro do Melchior. O tema da abolição e, em segundo tempo, o da república serão o fulcro das opções ideológicas do homem culto brasileiro a partir de 1870. No meio do século XIX, 30% da população, isso é, pouco menos de 2 milhões de almas, ainda eram constituídos de escravos. Então, esse período literário é que você tem o efervescer do pensamento abolicionista, e isso você vai perceber dentro das obras literárias também. Aqui, para que nós possamos discutir, eu trago para vocês algumas imagens, tem mais algumas logo à frente, nos demais slides, da revista Ilustrada do Rio de Janeiro. Então, essa é uma revista que eu acho muito interessante vocês trabalharem em sala de aula, para que os alunos consigam perceber como que era a percepção daquele período sobre o que estava acontecendo. Essa revista ilustrada, como o nome diz, traz uma série de imagens e de ilustrações do período, às vezes de forma até cômica, representando os ideais da época, o pensamento da época. Então, é muito bacana utilizar em sala de aula para fins de contextualização. Então, vou fazer a leitura aqui do trecho, que eu acredito que a letra esteja muito pequena para vocês. Um pequeno trecho falando sobre a abolição. Esse aqui é de Revista Ilustrada 496, que foi bem na época que antecedia a abolição. A data de 3 de maio, para todos os que anteontem assistiram à sessão de abertura do Parlamento, valerá a do decreto que extinga para sempre a escravidão nas terras livres do Brasil. A abolição promulgada já de há muito pelos corações, traduzida em fato consumado pelo povo, que tomou para si o dito do senhor barão de Cotegipe. Todos os compreenderam que a excelsa princesa se devia um testemunho de apreço pelo muito que também fez em prol dos cativos. Assim, espontaneamente, quase sem acordo prévio, cada qual se preparou para glorificar e cobrir de flores a herdeira do trono. Acontecendo que, concorrendo todos para essa manifestação, ela tornou-se por si mesma grandiosa, sublime, única. Nunca se viu ser igual desde que o Brasil existe. A efusão popular chegou no auge na hora em que o trono se consorciava com a população, no mesmo afã de tornar o Brasil um país livre, espalhando sobre ele, como uma bênção, os primeiros clarões da liberdade. Vejam que interessante verificar como que foi na época a percepção da abolição. Por evidente, nós sabemos que houveram muitas resistências, muitas manifestações contrárias, principalmente desses grandes senhores de escravos. Havia uma economia que girava em torno da escravidão. Então, não é que não houve resistência, mas nesse caso aqui, o trecho que eu trago para vocês é justamente daqueles que eram favoráveis à abolição. E essa imagem que nós temos aqui muito nos fala sobre esse pensamento. Nós temos aqui
de forma simbólica, duas pessoas, dois homens, com uma espécie de esponja, limpando aquilo que seria o direito pátrio, limpando com uma esponja a escravidão. E aí embaixo tem, né, a lei Saraiva. Nós temos aqui algumas bacias, uma espécie de pequena vassoura, e um sendo a Câmara e o outro o Senado. Então, eles limpando essa mancha do direito brasileiro, retirando do direito brasileiro a questão que nós tínhamos quanto à escravidão. Então, é bem legal para conseguir explorar esse tema em sala de aula, até mesmo se for passar alguma atividade, elaborar questões considerando-se a presente imagem. Aqui, vocês vão perceber que há um certo corte, porque essas imagens estão na revista Ilustrada, como eu mencionei, e você pode visualizar no acervo da Biblioteca Nacional. E aqui são 2 páginas, então eles digitalizaram uma, depois digitalizaram a outra, e eu tentei juntar de modo que ficasse tal qual estava na respectiva revista. Então, por isso que vocês vão perceber que há um corte aqui na tela, ok? Essa imagem também é bem interessante de se analisar. Ao fundo, né, você percebe que nós temos aqui um morro, bem ao fundo, lá no alto, você tem um grupo de pessoas que parece avançar rumo a esses escravos que correm. E na bandeira, que está bem pequenininha, por isso que eu coloquei aqui, está escrito abolição imediata. Então, nós temos, de certa forma, representando imageticamente, uma ideia que avança rumo a esse grupo que ainda permanece escravo, tá? Aqui, percebam que bem ao lado direito nós temos uma pessoa em um burrinho, e no burrinho também está muito difícil de ler, porque a imagem para vocês fica pequena, está escrito eleitorado conservador da província do Rio, montado em um burrinho, e percebam que é uma pessoa que parece estar bravando contra aqueles que vêm nessa onda de abolição imediata. Aqui vocês podem analisar os escravos, eles estão correndo como se esse movimento de abolição os tornasse, então, livres. E aí você tem vários tipos, né? Você tem pessoas mais novas, pessoas mais idosas, pessoas mais magras. E se nós olharmos aqui para esses 2 sujeitos da ponta aqui do lado esquerdo, que parecem inclusive ser mais idosos, pessoas mais idosas, um está com a mão na cabeça, e a impressão que nós temos dessa imagem é que a pessoa está desnorteada ante o que está acontecendo. Então você pode interpretar tanto quanto estar desnorteado, como a própria ideia de descrença que isso esteja acontecendo. Então, é uma imagem bem interessante. E, ademais, também podemos considerar que isso tudo está acontecendo no campo, né? Nós temos aqui uma parte verde, nós temos pessoas aqui com objetos de trabalho, né? Parecem ser foices, não sei se é esse exatamente o objeto, mas são pessoas que estão no seu respectivo ambiente de trabalho. Muitos dos escravos que nós tínhamos aqui no Brasil trabalhavam na zona rural, trabalhavam na área rural, com café e demais plantações, tá? Então, muito também nos fala desse movimento para onde ele está se direcionando. Havia, por óbvio, escravos que trabalhavam na área urbana, conjuntamente auxiliando aos seus senhores na área urbana, mas havia um número muito significativo na área rural. Então, esse movimento está indo aqui em direção à área rural. Avançando, essa imagem ela é muito interessante. Ela é muito interessante. Tinha 2 folhas, mas eu optei por trazer apenas então somente essa. Essa imagem é pós-abolição também, da revista Ilustrada, coloquei aqui o número 510. Eu peço que vocês não levem em consideração esses 2 que estão no lado de cima. Observem aqui
essa imagem que está no meio. Nós temos, eu coloquei também para aumentar, porque é bem pequenininho, talvez vocês tenham dificuldade de leitura. Nós temos um senhor com sua senhora e duas crianças. Está escrito Pai José Congo e sua excelentíssima família. Então, aqui é interessante pensar na questão da identidade. Pai José Congo. Então, muitas vezes, quando você se refere a uma pessoa, você se refere à pessoa e à sua profissão, a pessoa e sua nacionalidade. E aqui nós temos Pai José Congo. Então, de onde ele vem. E digo isso porque mais para frente eu vou mostrar para vocês a questão do sobrenome. Não necessariamente todos eles tinham um sobrenome, às vezes tinham só o primeiro nome e assim eram chamados. Alguns conseguiam, porventura, até usavam o nome do seu respectivo senhor, mas nem todos tinham o sobrenome. Então percebam que aqui o sobrenome está relacionado à origem do sujeito e sua excelentíssima família. Percebam os trajes deles, que eles estão, como é pós-abolição, eles já estão com os demais, eles estão, digamos assim, inseridos econômica e socialmente. Mas as imagens que chamam mais atenção são essas três logo abaixo. Essa primeira da esquerda tem um senhor, uma pessoa sentada, mexendo em seu pé e os sapatos logo próximo a ela. E está escrito o seguinte: liberdade é muito bom, mas cria calos que é o diabo. Esse do meio eu até coloquei em negrito, porque vejam como é interessante você analisar o significado dela na época em que ela foi publicada e o significado dela hoje. Está escrito o seguinte: fiquei com o corpo livre, mas estou com os pés no cativeiro. Nesse caso, a imagem, a interpretação primeira que nós temos justamente são duas pessoas diferentes. Um está com as roupas sociais, mas está descalço e com os sapatos em mãos. E o outro está com os sapatos. Então, o objetivo é dizer que está com o corpo livre, mas com os pés no cativeiro, porque o sapato seria o cativeiro, porque ele sempre trabalhou descalço. Mas analisando essa imagem nos dias de hoje, levando em consideração todo o transcorrer histórico que nós tivemos, é possível dizer hoje, em que pese não ter sido a intenção do ilustrador aqui, que realmente eles continuaram com o pé no cativeiro. As condições que eles viveram após a abolição não melhoraram. Não houve políticas públicas inclusivas para essa população, para todos os pretos que foram libertos. Simplesmente, eles foram libertos. Você está livre, mas aí você, imagina a situação, a pessoa está lá, olha para um lado, olha para o outro, ela não tem uma casa, ela não tem cama, ela não tem emprego, ela não sabe nem o que ela vai comer no dia seguinte. Então, muitos continuaram trabalhando em condições que hoje o eufemismo análogo à escravidão, né, análogo, mas continuaram em condições escravas. Elas continuaram com o pé no cativeiro. Então, essa imagem hoje tem outra carga significativa para nós, tá? É uma imagem assim muito simbólica. E a terceira é um senhor olhando para o seu bolso, roubado pelos gatunos. Eis uma sensação que nunca tive antes da lei. Então, enquanto ele era escravo, ele não era roubado. Aí eu pergunto para vocês, será? Será que ele não foi roubado? Será que ele não foi roubado da sua vida, da sua dignidade, das suas possibilidades durante aquele período? Então, é outra imagem que hoje nós poderíamos interpretar de outra forma. Essa em especial, eu sei que tem alunos que estão assistindo a aula hoje e outros que vão assistir em data posterior, mas eu vou pedir para que vocês prestem atenção nessa imagem, então eu vou esperar um pouquinho, e tirem as suas conclusões acerca delas. Analisem, então, como nós estamos analisando as outras imagens, e tente perceber algumas coisas que nós temos aqui. Vou ler a frase e vou aguardar um pouco para que vocês pensem sobre ela.
A lavoura e os atuais libertos. Ontem, tanta lambada para trabalhar e hoje só dinheiro e adulação. Então vamos lá, analisem essa imagem. Bem, para aqueles que puderam pausar, né, tiveram um pouquinho mais de tempo, mas eu vou fazer análise conjunta aqui com os demais que estão comigo nesse exato momento. Bem, a primeira coisa que nós podemos ver aqui, tal como na outra imagem, é que o ambiente é o campo. Atrás, vocês percebem que, ao que tudo indica, parece ser uma porteira ou um espacinho ali de madeira que é típico ali a zona rural. Ele está com a roupa de trabalho dele, está com objeto de trabalho, está descalço como o outro, né? Que antigamente se dizia livre, depois foi cativo, né? E nós temos aqui dois senhores. Um está oferecendo dinheiro logo ao seu lado, né? Como se oferecendo ali a possibilidade de trabalhar mediante paga. O outro senhor olha em direção a esse que faz a oferta, mas se vocês olharem um pouquinho abaixo, vocês vão perceber que ele está oferecendo ali dinheiro, como se fosse a ideia que nós temos é a ideia de contraproposta. Um faz a oferta e o outro, sem que ele perceba, ciente da oferta, faz uma contraproposta para esse rapaz. A imagem que nós temos dele é uma imagem assim de uma mistura de surpresa com felicidade, né? Surpresa pelo que está acontecendo, poderíamos dizer, e felicidade pelas possibilidades que tem por vir. Então ele não olha para os dois senhores, ele olha para frente. É como se ele olhasse as oportunidades que estão por vir. A frase também fala muita coisa, né? Na lavoura, os atuais libertos. Ontem, tanta lambada para trabalhar, hoje só dinheiro e adulação. Eu não trouxe outras imagens, mas várias são as imagens da revista ilustrada desse período, em que você vê assim como se o negro tivesse, a pessoa preta tivesse sendo adulada após a abolição. Mas isso é o que o autor fala lá naquele primeiro slide que eu li, porque não houve, a princípio você teve uma espécie de estagnação, uma espécie de conformismo, e aí depois eles voltaram os olhos para a escravidão. Ao voltar os olhos para a escravidão, eles percebendo essa questão da necessidade da abolição, você percebe que após a abolição não houve qualquer política pública. Então, analisando essa imagem, você imagina, nossa, que interessante, né? Olha quantas possibilidades se abriram para esse sujeito e vários outros. Contudo, considerando-se que não houveram essas políticas públicas, eles tiveram que se sujeitar às mesmas condições que eles viviam antes. Não havia direito do trabalho. Então, o direito do trabalho, por que nós temos ele como algo tão significativo como evolução social? Porque você tinha a hipersuficiência do empregador e a hipossuficiência do trabalhador. Sendo ele hipersuficiente, ele ditava as regras. Era ele que ia estabelecer o salário de acordo com o seu interesse, ele que vai estabelecer as horas, a quantidade de tempo, no que o sujeito vai trabalhar. Então, se você não tem nesse momento um direito do trabalho, essa relação é completamente dispar, ela existe. E por existir, você tem pessoas que se submetem por não ter outra opção. Não havia, como eu mencionei, políticas públicas. Então, como ele não tinha para onde ir, como ele não tinha de outra forma viver, se não trabalhando mediante dinheiro, ele trabalhava por qualquer quantia. Ele queria sobreviver. Então, aqui para vocês, eu trago para vocês perceberem bem o que eu estou querendo dizer quando eu falo do direito do trabalho, que nós estamos cada vez mais entrando na interdisciplinaridade. Eu vou fazer a leitura e eu quero que, como mencionei para vocês na imagem, que vocês prestem atenção e vocês façam a interpretação de vocês.
esse é um contrato de trabalho que ele foi anterior à abolição, tá? Escritura de locação de serviço. Traslado da escritura de locação de serviços que faz o liberto Nicolau, a Manuel Ferreira da Silva. Saibam quantos este público instrumento de escritura ou locação de serviços verem que no ano de nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, de 1885, aos 13 dias do mês de junho, nessa cidade de Vitória e em meu cartório, compareceram como outorgante o liberto Nicolau, escravo que foi de Antônio de Alvarenga Rangel, e como outorgado Manuel Ferreira da Silva, moradores dessa mesma cidade, reconhecido pelos próprios de que faço menção, e me apresentaram a distribuição que se segue. A escritura de locação de serviços que faz o liberto Nicolau com Manuel da Silva por espaço de 14 meses para pagamento da quantia de 150 mil réis, 150 mil réis que emprestou ao mesmo liberto Nicolau. Vitória, 11 de junho de 1885. Em continuidade, e se sujeita a trabalhar-lhe como o fazia quando escravo, dentro daquele prazo para pagamento da referida quantia de 150 mil réis, devendo, porém, o outorgado locatário dar a ele, outorgante locador, cama e mesa, roupa para o trabalho, e curá-lo nas enfermidades ligeiras e de curta duração, pois que, naquelas que excederem de 8 dias, a despesa correrá por conta dele, locador, para fiel cumprimento do quanto aqui estipulado, fica-se sujeito às disposições legais que regem a matéria. Percebam bem esse contrato, vou voltar aqui na página anterior, peço até àqueles que podem, assistirem essa aula posteriormente, façam uma pausa, leiam o contrato, tirem suas próprias conclusões. Então, analisem esse trecho. E analisem também esse trecho subsequente. Agora eu vou fazer uma análise conjunta com vocês. A primeira coisa que nós temos aqui é uma escritura de locação de serviços que faz o liberto. Hoje, com o direito do trabalho, você tem um contrato. O contrato é de relação sinalagmática, ou seja, você tem obrigações recíprocas. Tanto o empregador como o empregado, ele tem as suas obrigações, ok? Outra coisa que eu friso aqui, que eu acho muito interessante, é o nome. O nome do escravo é Nicolau. Ele não tem sobrenome, que era o que eu estava falando para vocês naquela imagem, que é o José do Congo e sua excelentíssima família. Então, o sobrenome é substituído pela sua origem. Aqui, nem isso tem, é só o Nicolau. Enquanto o senhor dele, digo senhor porque ele vai trabalhar para ele, é Manuel Ferreira da Silva. E ainda por cima, né, ele também vai ter o seu sobrenome. Aqui é na região do Espírito Santo. Ele era esse escravo do Antônio de Alvarenga Rangel. E agora seria, né, o trabalho para o Manuel Ferreira da Silva. Então, quem fez o contrato foi justamente o liberto, o Nicolau. E o objetivo dele era pagar, porque ele comprou a sua liberdade e ele precisava pagar. Então, a forma dele de pagamento foi prestar esses serviços pelo lapso temporal de 14 meses. E aí, depois, como se escravo fosse, ó, se sujeito a trabalhar-lhe como fazia enquanto escravo. Hoje, você não vai ter um contrato no qual você vai servir como escravo para pagar eventual dívida. Então, você não tem mais esse tipo de circunstância. Não simplesmente abolição em si, mas você tem uma série de questões de natureza, trabalhistas e cíveis, que impedem, por óbvio, que você trabalhe para efetuar o pagamento de uma dívida. Vão ser outros meios cabíveis. E, nesse caso, ele trabalhou para pagar a sua respectiva dívida
pela sua alforria, né? Ó, dinheiro emprestado para a compra de sua alforria. Então, foram 14 meses de trabalho. O que nós temos que levar em consideração aqui, que é muito importante também, é que nós vivíamos nessa época sobre a égide dos direitos de primeira dimensão. Os direitos de primeira dimensão eles surgiram após a Revolução Francesa, eles foram consagrados após a Revolução Francesa, e eles são uma forma de não intervenção do Estado na vida desse particular. Então, direitos de primeira dimensão, pós-Revolução Francesa, ligados ao valor da liberdade, surgiram com as primeiras constituições escritas, cujos textos consagram os direitos civis e políticos. Então, essa não intervenção do Estado na vida do sujeito, dentro da Revolução Francesa, por exemplo, relacionava-se à ideia dos tributos. Então, você tinha uma oposição a esse poder exacerbado no período absolutista, no qual havia uma variação tributária que muitas vezes era exorbitante, sem qualquer aviso prévio, e que gerava uma série de problemas de sobrevivência para aqueles sujeitos. Então, houve uma limitação a essa atuação do Estado. Por consequência lógica, levando em consideração a questão das dimensões, nós temos que pensar que os direitos sociais eles vieram a surgir apenas após a Segunda Guerra, quando você teve, por exemplo, o surgimento da ONU. E dentre os direitos sociais estão, por exemplo, os direitos relacionados ao trabalho. Então, aqui nós temos, dentro desse contrato de trabalho que nós apresentamos, uma relação de hipossuficiência. Então, ainda que você fale da abolição, que você fale que aquele sujeito ele está liberto, ele não está livre de submeter-se a condições precárias de trabalho em prol da sua subsistência. Se você trabalha apenas e tão somente para sobreviver, você está a uma condição também análoga de escravo. Ele não tinha muitas opções, não que você na época não tivesse tido um grupo de pessoas que ascendeu, mas é como se a ascensão ela tivesse um limite, porque se você não tem condições efetivas de modificar a sua classe social, significa que a condição em que você está impossibilita você de fazer isso, que era justamente o que acontecia. Se você tem um senhor hipersuficiente economicamente, ele pode submeter o seu trabalhador a condições de trabalho que torne impossível essa mudança de classe social e de classe econômica, que é o que nós vamos ver aqui durante esse período, tá? Então, aqui trago o trecho, né, direitos de segunda dimensão ligados à igualdade material, compreendem direitos sociais, econômicos e culturais. Nessa época, a igualdade, ela era meramente formal. Então, todos são iguais perante a lei. Vejam que aquela primeira imagem que nós trouxemos do Senado e da Câmara, limpando o direito da questão da escravidão, está querendo trazer o quê? Que tanto preto quanto branco são pessoas iguais, mas não há condições para que eles sejam efetivamente iguais, não há condições econômicas, sociais, políticas para que esses sujeitos eles vivam em condições iguais. E a questão do trabalho relaciona-se diretamente a isso. Ainda que você tenha liberdade, você permanece escravo da sua condição econômica. Então, quando nós pensamos, por exemplo, na sociedade de hoje, nós temos um racismo estrutural já dentro da construção do nosso país. E esse período histórico ele é muito significativo, porque o realismo ele vai voltar os olhos para a realidade e vai ver um certo fatalismo das coisas serem como são, tá? Então, isso acaba sendo muito importante nesse momento. A produção em grande escala, o crescimento econômico e o aumento de riqueza de uma minoria desencadeou inúmeros problemas sociais, gerando, consequentemente, insatisfação da população. A igualdade e a liberdade eram estritamente formais, prescrição do sistema liberal, já que a maioria da sociedade, com exceção dos culturadores da bela época, não era oprimida, restando tão somente a liberdade de morrer de fome, que era o que você tinha com esse período após a abolição. Em diálogo com o que nós estamos apresentando aqui, que nós estamos fazendo uma análise sociojurídica,
Aqui é o Código Penal, né, de 1890, pós-abolição, e aí nós temos, vejamos aqui, alguns dos crimes. Vamos ver alguns crimes aqui. Artigo 399, no capítulo relacionado aos vadios e capoeiras. Deixar de exercitar profissão, ofício ou qualquer mister em que ganhe a vida, não possuindo meios de subsistência e domicílio certo em que habite. Prover a subsistência por meio de ocupação proibida por lei ou manifestamente ofensiva da moral e dos bons costumes. Prisão celular de 15 a 30 dias. Parágrafo 1º. Pela mesma sentença que condenar o infrator como vadio ou vagabundo, será ele obrigado a assinar termo de tomar ocupação dentro de 15 dias, contados do cumprimento da pena. Então, imagine a situação. Você tem uma pessoa que ela é preta, declarada livre, como eu disse, não tem casa, não tem comida, não tem trabalho, e ainda por cima, se ela ficar na rua sem emprego, ela vai ser presa porque ela é considerada vadia. Então, eu pergunto, vocês não acham que essa pessoa se submeteria a qualquer trabalho? E aqui eu trago outro item também, que eu acho que vale a pena nós pensarmos. Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercícios de agilidade e destreza corporal, conhecidos pela denominação capoeiragem. Andar em correrias, com armas ou instrumentos capazes de produzir uma lesão corporal, provocando tumultos ou desordens, ameaçando pessoa certa ou incerta, ou incutindo temor de algum mal. Então, se nós temos o direito penal como instrumento de controle social, o que nós estamos controlando aqui? Você está controlando, por exemplo, nesse artigo 402, o direito a uma identidade cultural. Porque a pessoa ela não pode praticar capoeira senão em lugares muito restritos, porque ninguém pode ver. Até mesmo porque o fato dela estar praticando, ameaçando pessoa certa ou incerta. O nível de indeterminação desse artigo permite que só o fato da pessoa estar, por exemplo, trajando ou carregando consigo algum objeto relacionado à capoeira faça com que ela seja uma ameaça pública, podendo assim ter a sua liberdade cerceada. Então, o bem da vida aqui protegido é qual? Porque o direito penal ele protege os bens da vida. Os bens da vida são aqueles itens de grande relevância para toda uma coletividade. Então, é tão relevante que ele é protegido pelo direito penal que vai retirar a liberdade do sujeito que prejudicar de alguma forma esse bem da vida. A título de exemplo, se você tem, por exemplo, crime de furto, você está protegendo o patrimônio. Crime de homicídio, vida. E a capoeiragem, qual que é o bem da vida? Então, é um controle social de quem eles queriam e eles não queriam ver nas ruas. Eles não queriam ver uma determinada cultura que não era deles, né? Nós tínhamos até então uma forte influência europeia na nossa cultura. E a capoeira, o que era capoeira para eles na época? Numa cultura europeia que até então era a mais relevante. Esse artigo ele é bem interessante. Eu vou pedir para que vocês percebam muito bem o artigo 399, que é justamente o artigo que fala dos vadios, das pessoas que tinham que ter algum tipo de trabalho, não podia ficar vadiando na rua. Isso aqui é de 1890, certo? Agora eu peço que vocês prestem atenção nesse daqui, que é a Lei das Contravenções Penais que está vigente até hoje. Artigo 59. Contravenções relativas à política dos costumes. Agora não é mais dos vadios e das capoeiradas. Entregar-se a alguém habitualmente à ociosidade, sendo válido para o trabalho, sem ter renda que lhe assegure meios bastantes de subsistência, ou prover a própria subsistência mediante ocupação ilícita. Aquisição superveniente de renda que assegure ao condenado meios bastantes de subsistência extingue a pena. Gente, isso aqui é a reprodução daquele código que foi promulgado após a abolição. É a mesma coisa.
Então, aquilo que eu mencionei para vocês logo no começo, da importância da literatura, da questão de humanização, de experienciar a vida do outro, de conhecer a ideologia de uma época, nós podemos ver aqui quem nós éramos, não é? E esse aqui é o código vigente até hoje, a Lei de Contravenções Penais. E eu pergunto, quem nós somos? O quanto nós mudamos? Para quem que é direcionado esse artigo? Vocês acham que é direcionado para um grupo específico? Levando em consideração que nós não tivemos políticas públicas adequadas, que aquela mulher escrava, ela foi trabalhar como lavadeira, a filha dela virou doméstica, a neta, a bisneta, e aí nós temos esse artigo. Você acha que está direcionada a quem? A pessoas que não mudaram a classe social. Então, isso, a literatura, ela vem para nos mostrar isso, muitas vezes para dar um tapa na cara, para dar aquele chacoalhão. Então, o realismo, ele olhou para a sua época, ele olhou para o que estava acontecendo no seu país, para as mentiras que existiam. Falar do nacional, sendo que nós não tínhamos nem um exército adequado à Guerra do Paraguai, falar do nacional se você tinha que mandar escravos, as pessoas pagavam escravos para irem no seu lugar, defender o seu nacional, né? Então, é bem interessante nós fazermos essas reflexões e dialogarmos com a literatura também. Aqui entra outro aspecto muito importante, muito interessante para nós. Isso é uma característica que vocês vão perceber bastante dentro da escola literária: darwinismo social e o determinismo biológico. Dentro da criminologia, nós tivemos na escola positivista o Lombroso. O Lombroso, ele fez vários estudos segundo os quais as características biológicas do sujeito, elas eram suficientes para falar quem era aquele sujeito. Os seus traços biológicos poderiam dizer que ele era uma pessoa voltada à atividade criminosa, porque havia um determinismo biológico no sentido de haver sujeitos superiores e inferiores. Friso teoria essa superada. Quando essa análise foi realizada por Lombroso, ele não levava em consideração qualquer tipo de aspecto social, ele levava em consideração os aspectos biológicos. Então, as ideias de Lombroso se fundavam no determinismo biológico, que, negando o livre-arbítrio, considerava que não havia liberdade de escolha diante da força biológica que determina ou impulsiona o sujeito à criminalidade. Pelas ideias difundidas pela escola de Lombroso, diante da inevitabilidade do cometimento do crime, já que o criminoso é compelido ao delito por forças incontroláveis de sua natureza biológica, restaria à justiça penal a função de defender a sociedade contra o criminoso. Então, se a criminalidade era algo natural para determinado grupo de pessoas, quem que vocês achavam quem eram essas pessoas? Quais eram esses grupos de pessoas? Pensa naquele artigo penal que falava dos vadios. Quem que eram essas pessoas? Quem que você acha? Quem que vocês acham que eram? Então, aqui eu trago essa imagem de número 7, que está aqui. Eu não consegui traduzir todos, mas ele, como vocês podem ver, ele fazia o desenho daquele sujeito, daquela feição, levando em consideração o crime por ele praticado. Então, você conseguia, mediante essas imagens, vamos supor que chegasse um sujeito à delegacia, você tinha como se fosse um referencial para verificar que tipo de sujeito era aquele, quais eram os crimes que ele praticava. Então, aqui tem o ladrão italiano, assassino, esposa de ladrão. Então, eu trouxe aqui só para que vocês tivessem uma ideia daquilo que eu estou falando. Ele fazia esse desenho daquele sujeito e, a partir de então, você tinha como se fosse um referencial. Mas, como eu mencionei para vocês, ele desconsiderava os fatores sociais. Por consequência lógica, imaginem no Brasil, no qual você tinha, como eu mencionei, o crime dos vadios.
havia majoritariamente um grupo de pessoas pretas que acabavam sendo presas porque elas não conseguiam trabalho. Então, você tinha, considerando-se esse pensamento determinista biológico, a ideia de inferiorização do preto, o que é um verdadeiro absurdo, mas era um pensamento que você tinha também na literatura. Tem até um trecho na obra do Euclides da Cunha, se eu não me engano, que ele vai falar da feição do nordestino como sendo algo inferior. Por quê? Porque era um pensamento que estava enraizado na época. Havia uma ideia do cientificismo como algo. Era uma ideia de fatalismo. Porque se a pessoa nascia com determinada feição, com determinadas características, ela necessariamente enquadrava-se dentro de uma determinada caracterização, então era o que era, não tinha mais o que ser feito. Então esse foi um pensamento que você percebia dentro da literatura do período. Então vamos pensar, por exemplo, para aqueles que leram, no Cortiço, o quanto a vida daquelas pessoas ela era determinada, ela era do jeito que era, tá? Aqui, por exemplo, a feição de um anarquista. Eu trouxe porque essa aqui é uma fichinha para vocês perceberem, ó, que foi medido altura, feição, característica, cor, cabelo, formato do nariz, tamanho dos olhos, da boca, se tinha alguma característica ou outra. Lombroso combinou seu conhecimento adquirido no asilo e no manicômio de Pesaro com doutrinas acadêmicas anteriores, como a frenologia, a qual realizava um estudo empírico do crânio, dizendo que poderia determinar o caráter, tipo de personalidade e grau de periculosidade do indivíduo. Então, aqui você percebe como era um pensamento, assim, era dissociado das características sociais, era um pensamento extremamente preconceituoso. Então, olha só agora em diálogo com o que nós estávamos falando. A partir desse pensamento e com a abolição de 1888, foram formuladas definições de padrões de comportamento, tendo como base os negros. Visto que, depois da abolição, e sem ter como sobreviver, teve um aumento de ocorrências e gradativamente os presídios obtiveram uma grande massa de negros presos. Olha aquele crime da capoeiragem, da vadiagem, que nós temos até hoje. Com isso, no contexto pós-abolição, o negro foi totalmente discriminado e sendo forçado ao determinismo, sendo esse um fator que marginaliza o negro livre, construindo-se então dentro do Brasil uma inferioridade racial a partir de um ser biológico inferior. Nós temos até hoje o racismo estrutural. Como analisar a história, como olhar para a literatura lá atrás e dizer que nós não temos um racismo estrutural. Estudar o racismo estrutural é estudar a nossa história. E aqui o que nós estamos vendo é como isso se construiu. Então, é o que eu mencionei para vocês. O negro, ele foi, a pessoa preta, ela foi liberta, mas a liberdade dela não teve qualquer tipo de política pública de apoio. Então, alguns conseguiram ascender, sim, mas era como se houvesse um limite para que esse sujeito ascendesse socialmente. De qualquer forma, só o estudo atento dos processos sociais desencadeados nesse período fará ver as raízes nacionais da nova literatura, raízes que nem sempre se identificavam com a massa de influências europeias então sofridas. Então, aqui é o comentário do Bose sobre enaltecendo a importância de nós analisarmos a contextualização histórica, social, econômica e política. Há um esforço por parte do escritor antirromântico de acercar-se impessoalmente dos objetos das pessoas, e uma sede de objetividade que responde aos métodos científicos, cada vez mais exatos na última década do século. Esse cientificismo determinista, esse determinismo biológico e social, ele vai entrar dentro da literatura desse período. Então, toda essa contextualização histórica que eu estou fazendo para vocês é justamente para que nós possamos compreender como era essa literatura, porque ela tinha determinadas características. Por isso, eu reitero, não basta apenas e tão somente elencar um rol de características do período literário,
mas entender por que aquelas características existem naquele momento. Então, aqui eu trago as características elencadas pelo Bose, Fredo Bose, no realismo. A atitude de aceitação da existência tal qual ela se dá aos sentidos, desdobra-se na cultura da época em planos diversos, mas complementares. Então, nós temos aqui, no nível ideológico, isso era a esfera de explicação do real, a certeza subjacente de um fado irreversível, cristaliza-se no determinismo da raça, do meio, do temperamento. Né? Temperamento, aqui nós temos até a questão da frenologia. Mas percebam que aqui ele está colocando aquilo que nós vimos, que é a questão do determinismo. Determinismo, se o sujeito é analisado sob uma perspectiva biológica e dentro dessas características há uma irreversibilidade daquilo que ele é, há um fatalismo. No nível estético, o supremo cuidado estilístico, a vontade de criar um objeto novo, imperecível, imune às pressões e aos atritos que desfazem o tecido da história humana, originam-se e nutrem-se do mesmo fundo radicalmente pessimista que subjaz a ideologia do pessimismo. Então, é um pessimismo diferente daquele ultrarromântico. É um pessimismo calcado nessa realidade de ser o que se é. O darwinismo sociológico destruiu a confiança romântica na harmonia profunda entre os indivíduos e as nações. Então, você tem aqui fatalismo e o conformismo, com a realidade tal qual ela é. Aqui nós temos a forma de um período. O conteúdo só atua por causa da forma. E a forma traz em si virtualmente uma capacidade de humanizar devido à coerência mental que pressupõe e sugere. O caos originário, isso é, o material bruto a partir do qual o produtor escolheu uma forma, se torna a ordem. Por isso, o meu caos interior também se ordena e a mensagem pode atuar. Aqui eu coloquei levando em consideração a estruturação, a estética do período. Então, a forma muito nos diz sobre as características históricas da época. A eficácia humana é função da eficácia estética, aqui o processo de humanização mencionado pelo Cândido, então, você humanizar também perpassa pelo campo da estética. A eficácia humana é função da eficácia estética, e, portanto, o que age na literatura como força humanizadora é a própria literatura, ou seja, a capacidade de criar formas pertinentes considerando esse período. Então, aqui, agora, feito toda essa apresentação histórica, vejamos as características do realismo. É uma literatura analítica e desmascaradora. Pensemos nessa reflexão do homem acerca da nacionalidade, aquele idealismo romântico e o analisar a realidade tal qual ela é. Então você tem essa literatura que ela vem para desmascarar, o objetivo é escancarar as verdades que não existem. Retórica sentimental dá lugar à prevenção contra a eloquência. Esse mecanicismo determinista também vai estar nos textos, enaltecimento das ciências naturais, uma idade sem fé religiosa autêntica e uma época sem crença metafísica. Para exemplificar, o meu objetivo aqui, eu trouxe algumas obras literárias, as quais eu não vou me aprofundar, haja vista o próprio professor Howard estar fazendo várias apresentações de várias obras literárias e o tempo ser exíguo. Não há condições suficientes para que eu pegue obra por obra e analise todas as suas características, todas as suas nuances, até porque o meu objetivo não é esse. O meu objetivo com visão panorâmica é que vocês consigam compreender o período. Não é só jogar características literárias da época, pronto, acabou. Não. Se nós falamos que havia aspectos históricos que modificaram e fizeram com que essas características se fizessem presentes nesse momento literário, o meu objetivo é que vocês consigam compreender como isso está inserido dentro da literatura, como essas características se fizeram presentes. Então, nos vários períodos, nas várias classes literárias que nós temos, naturalismo, parnasianismo, eu vou trazer obras nas quais eu vou pontuar alguns momentos em que essas características se fazem presente, para que nós possamos percebê-las dentro
do seu contexto. Ou seja, nós estamos percebendo não apenas as características literárias, mas nós estamos percebendo todo o contexto de uma época dentro da literatura. Tá? Aqui nós vamos começar por Memórias Póstumas de Brás Cubas de Machado de Assis. Vamos ver esse trecho. Somadas umas coisas e outras, qualquer pessoa imaginará que não houve míngua nem sobra, e, conseguintemente, que sai quite com a vida, e imaginará mal, porque ao chegar a esse outro lado do mistério, achei-me com um pequeno saldo, que é a derradeira negativa desse capítulo de negativas. Não tive filhos. Não transmiti a nenhuma criatura o legado de nossa miséria. Então, ele teve. A única coisa positiva que ele teve, até de certa forma foi algo negativo a depender, não ter filhos. Mas para ele isso foi muito positivo, porque ele falou assim: eu não tive filhos, eu não transferi para outro essa miséria, né? A nossa miséria. E coloco nossa, porque percebam que ele não se refere no que diz respeito à vida dele, a tudo aquilo que aconteceu, mas a essa história que se vive então. Então, ele não transmitiu. E aqui você tem a ideia dessa sucessão de fracassos, essa visão assim fatídica da vida, fatalismo, as coisas elas são como são. Aqui ainda, da Memórias Póstumas de Brás Cubas, é bem interessante esse trecho. Bom e fiel amigo, não me arrependo das 20 apólices que lhe deixei. Então, esse trecho é porque o amigo dele fez um longo discurso, foi muito eloquente no seu discurso, e ele faz aquilo que nós mencionamos como característica, que é o desmascarar. Ele deixa claro que ele percebe que o discurso foi por conta da apólice. Se ele não tivesse deixado todas as apólices que ele deixou, aquele discurso não seria eloquente como foi. Então, desmascara mediante análise psicológica calcada na ironia. E também temos aqui, como mencionei, a prevenção contra a eloquência. O pior é que era coxa. Os olhos tão lúcidos, uma boca tão fresca, uma compostura tão senhoril e coxa. Esse contraste faria suspeitar que a natureza é às vezes um imenso escárnio. Por que bonita se coxa? Por que coxa se bonita? Então, aqui é a questão do estigma biológico determinante. É como se aquela característica física dela determinasse quem ela é. Então, eu trago aqui um texto do Irving Goffman sobre a questão do estigma. Por definição, é claro, acreditamos que alguém com estigma não seja completamente humano. Com base nisso, fazemos vários tipos de discriminações através das quais, efetivamente e muitas vezes sem pensar, reduzimos suas chances de vida, que é exatamente o que ele faz no trecho. Ele a diminui. É como se ela perdesse a sua identidade e a identidade dela estivesse relacionada à sua característica física. Essa criação do estigma determinante de quem ela era. Em que pese ser bonita, ela era coxa. Então, você tem a determinação do sujeito por sua característica física. Aqui são dois trechos de Esaú e Jacó. Achei interessante que achei bacana trazer outra obra também. Além disso, o provérbio pode estar errado. Uma das afirmações de Aires, que também gostava de estudar adágios, é que esse não estava certo. Não é a ocasião que faz o ladrão, dizia ele a alguém. O provérbio está errado. A forma exata deve ser esta. A ocasião faz o furto. O ladrão nasce feito. Olha o determinismo aí, determinismo biológico, né? O lombroso presente por meio das suas análises. Ainda uma vez, não há novidade nos enterros. Daí o provável tédio dos coveiros, abrindo e fechando covas todos os dias. Não cantam como os de Hamlet, que temperam as tristezas do ofício com as trovas do mesmo ofício. Trazem o caixão da cal e a colher para os convidados e para si as pás com que deitam a terra para dentro da cova. Então, o fatalismo, o enterro, ele é o que é. A morte, ela é o que é. A ausência do sentimentalismo romântico e ser o que se é. A situação são como elas efetivamente são. Aqui a literatura naturalista tem as suas diferenças em relação ao realismo, porque enquanto o realismo você tem esse cientificismo analítico, você tem
um determinismo patológico aqui, que é onde você vai ver os trechos, por exemplo, do Cortiço. A mediocridade da rotina, é muito fácil de pensar no Cortiço também, quando você fala, o inventário da realidade, registro minucioso e sistemático da experiência factual, cientificismo também se faz presente, encadeamento, acontecimento versus fatores biológicos ou ecológicos e a elevação do nível intelectual da literatura. E isso eu vou colocar também sobre o parnasianismo e simbolismo, essa característica ela vai se fazer muito presente. Aqui são dois trechos do Cortiço. Bertoleza, então, erguendo-se com ímpeto diante da bravia, recuou de um salto, e antes que alguém conseguisse alcançá-la, já de um só golpe certeiro e fundo, rasgara o ventre de lado a lado, e depois embarcou para a frente, rugindo e esfocinhando, moribunda, numa lameira de sangue. João Romão fugira até o canto mais escuro do armazém, tapando o rosto com as mãos. Olha aqui a animalização do sujeito, né? Era um pobre diabo, caminhando para os 70 anos, antipático, cabelo branco, curto e duro, como escova, barba e bigode do mesmo teor, muito macilento, com os óculos redondos que lhe aumentavam o tamanho da pupila e davam-lhe a cara de uma expressão de abutre. Perfeitamente de acordo com seu nariz adunco e com sua boca sem lábios, viam-se-lhe ainda todos os dentes, mas tão gastos que pareciam limados até o meio, a zoomorfização, comportamento como de um animal, tá? Aqui é a ideia do comportamento animal. As teorias empregadas pelo romancista na tentativa de explicar a realidade brasileira foram importadas da Europa. Apesar de chegarem com atraso o positivismo, cientificismo, darwinismo e determinismo social, foram estudados e adaptados para o ponto de vista nacional, promovendo o preconceito e a ideia de inferioridade do povo que participou da construção do território nacional. O naturalismo abarca uma análise de fora para dentro, ou seja, a tendência é que as personagens são condicionadas, produtos do meio e dos fatores sociais, históricos e biológicos. As obras, nesse sentido literário, partem de uma análise das camadas inferiores da sociedade. As personagens são figuras do proletariado, são os indivíduos marginalizados. Então, aqui nós podemos pensar naqueles que foram libertos, constituíram-se dentro desses cortiços, trabalhando, recebendo aquele pouco dinheiro e vivendo em condições marginais. Né? Marginais aqueles que vivem à margem. Aqui também um trecho. E aquilo se foi constituindo numa grande lavanderia agitada e barulhenta, com as suas cercas de varas, as suas hortaliças verdejantes e os seus jardinzinhos de 3 e 4 palmos, que apareciam como manchas alegres, porém entre a negrura das mimosas tinas transbordantes e o revérbero das claras barracas de algodão cru, armadas sobre os lustrosos bancos de lavar e os gotejantes jiraus cobertos de roupa molhada cintilavam ao sol, que nem lagos de metal branco. E naquela terra encharcada e fumegante, naquela umidade quente e lodosa, começou a minhocar, a esfervilhar, a crescer um mundo, uma coisa viva, uma geração que parecia brotar espontânea ali mesmo, daquele lameiro, e multiplicar-se como larvas no esterco. Então, aqui a outra característica que nós mencionamos, inventário da realidade e a mediocridade da rotina, que vai ser retratada também no período naturalista. Entrando na literatura parnasiana, eu vou ler as características, mas tem um em específico que eu vou me adiantar. Então, literatura parnasiana, nós temos um vocábulo aristocrático, rima rica e versificação impecável, objetividade no trato dos temas, culto à forma, apego ao clássico e elegância. A característica que eu falo a vocês também está relacionada ao período e contribui muito, às vezes, para você apresentar para o aluno de forma que ele consiga aceitar mais o poema parnasiano, até mesmo simbolista, porque, como eu mencionei,
eu percebo que há uma certa resistência e é preciso ler a obra dentro do seu tempo. Então, apresentar determinada característica pode fazer com que ele veja esses poemas, esses textos, com outro olhar. Intelectualidade. Na civilização ocidental, desde a Renascença, a valorização das virtudes intelectuais foi um traço burguês, uma estratégia pela qual a burguesia contrapunha uma aristocracia do espírito, conquistada pelo estudo e pelo trabalho, à nobreza hereditária das camadas senhoriais. Para esse self-made man, a vitória nas letras equivalia a uma promoção social. Roger Batiste observa que as poéticas rebuscadas exigentes, como parnasianismo e simbolismo, desempenhavam o papel de verdadeiros títulos de nobreza, quando o literato de origem obscura lograva ser reconhecido como virtuoso no manejo delas. Quanto mais difícil o estilo, tanto mais valorizada a capacidade do escritor. Então, esse é um trecho interessante que fala da construção do nosso país também. Nós temos, pensemos nas capitanias hereditárias e pensemos na formação desse sujeito que herdou essa capitania hereditária. Ele vai ser um sujeito que, nesse período, ele vai tentar construir-se intelectualmente, desvencilhando-se dessa característica de hereditariedade, sobrepujando a ela a sua intelectualidade, como se a sua inteligência tivesse sido fator suficiente para ele chegar onde ele chegou, para ele ser quem ele é. Então, é uma forma como se fosse de mascarar todo o seu histórico de herdeiro, como se não houvesse algum esforço para obter aquilo que ele obteve, e muitos conseguiram os grandes reinados econômicos que tem às custas da escravidão. Então, se desvencilhar dessa imagem hereditária era feito sobrepujando uma imagem de intelectual. Então, você vai ter nessas poéticas um alto grau de complexidade e que gera para os nossos alunos hoje uma certa resistência em sua leitura. Então, tentem, na medida do possível, apresentar essas contextualizações históricas para que eles se sintam mais abertos a aceitar essa obra literária. Essa é uma característica, não é um vocabulário rebuscado por si só. Não é só isso. Fala sobre, muitas vezes, o sujeito que está escrevendo aquele poema, sobre a imagem que ele queria passar, a representação social que ele estava tentando comprar por meio da sua intelectualidade. Tanto que aqui ele menciona a vitória nas letras equivalia a uma promoção social. E o outro trecho é uma estratégia pela qual a burguesia contrapunha uma aristocracia do espírito conquistada pelo estudo e pelo trabalho em relação a essa nobreza hereditária das camadas senhoriais. Então, até mesmo aquele, né, que menciona aqui que tinha origem mais obscura, ele conseguiu seu lugar se ele fosse um bom escritor. Então, percebam o quanto isso fala sobre essas características, esse vocabulário rebuscado, esses arcaísmos que vão aparecer no período. E para incentivar a leitura, peçam, após apresentarem essas características, peçam para que os seus alunos leiam em sala de aula. Há até dificuldade na leitura, já visto o vocabulário. Então, aqui, por exemplo, Banzo, de Raimundo Correia. Vou ler apenas uma estrofe. Visões que n'alma o céu do exílio incuba, mortais visões. Fuzila o azul infando, coleia basilisco de ouro, ondeando o Níger, bramem leões de fulva juba, e por aí vai. Então aqui você tem essa característica descritiva, arcaica, vocabulário muito complexo, como vocês puderam ver, exotismo da paisagem, nesse caso aqui a gente tem a natureza africana, e desligando o mundo de seus problemas mais urgentes. Então, em complemento a essa construção da biografia do sujeito dentro do seu tempo, desse sujeito parnasiano dentro do seu tempo, trago aqui o Irving Goffman, também falando sobre a ideia da biografia, dessa construção dessa identidade. Note-se que essa unicidade inclusiva da linha da vida está em flagrante contraste
com a multiplicidade de eus que se descobrem no indivíduo ao encará-lo sob a perspectiva do papel social onde, no caso da segregação entre papel e audiência estar manipulada, ele poderá sustentar com bastante facilidade egos bem diversos e até certo ponto pretender que não é mais algo que já foi. Então, ele não é mais aquele sujeito herdeiro, ele é um sujeito intelectualizado, ele tem tino para os negócios, as coisas não vieram do jeito que vieram, ele é um intelectual, ele é uma pessoa muito inteligente, então ele tem capacidade para conseguir conquistar aquilo que ele conquistou. Maneira pela qual ele manipula informação sobre esse passado é uma questão de identificação pessoal. Então, é uma forma de ressignificação do sujeito. Por óbvio, eu não estou querendo reduzir a literatura parnasiana e a simbolista a isso. Não é simplesmente uma forma de se ressignificar no seu meio, mas é uma característica que existe, que deve ser levada em consideração também, fora todas as outras que nós fizemos a leitura. Mas, como eu mencionei, o objetivo é trazer aqui para nós essa visão panorâmica com inserção de características históricas do momento. Na literatura simbolista, nós temos musicalidade, transfiguração da condição humana, religião do verbo, atividade artística, antíteses verbais, realização de um projeto metafísico e as figuras de linguagem. Então, aqui eu trouxe o assinalado de Cruz e Souza, onde nós podemos ver algumas dessas características, religião do verbo, essa questão do projeto metafísico, há características antitéticas também. Então, vou fazer a leitura. O assinalado. Tu és louco da imortal loucura, o louco da loucura mais suprema. A terra é sempre a tua negra algema, prende-te nela a extrema desventura. Mas essa mesma algema de amargura, mas essa mesma desventura extrema, faz que tua alma suplicando gema e rebente em estrelas de ternura. Tu és o poeta, o grande assinalado, que povoas o mundo despovoado, de belezas eternas, pouca a pouco. Na natureza prodigiosa e rica, toda a audácia dos nervos justifica os teus espasmos imortais de louco. Então, olha, apareceram poetas, escritores querendo ser exclusivamente escritores e poetas, exclusivamente escritores e poetas, e orgulhando-se dessa ocupação, mas cometeram o erro de mostrar desdém pela consideração que a sociedade lhes recusava. Era até então a sociedade que fechava as suas portas aos homens de letras. Eram agora os homens que o afastavam dessas portas com um belo, mas estúpido gesto de pouco caso. Foi essa época em que os poetas faziam o possível para ser homens à parte, distinguindo-se dos outros homens pelo furor dos paradoxos e pela extravagância das maneiras, em complemento aquele trecho sobre a intelectualidade. Nem todos esses poetas foram boêmios, desvairados, cavando entre si e a sociedade um largo fosso de escândalo, mas todos ostentavam um soberano desprezo pelas coisas mesquinhas, ou que mesquinhas lhe pareciam da vida humana. E ainda os que viviam dentro de uma alta e isolada torre de sonho e de orgulho, considerando que, como contemplativos, eram superiores aos homens de ação, que, cá embaixo, também viviam, trabalhavam, amavam e sofriam no mundo vário. Então, aqui eu coloquei, não era o caso de Cruz e Souza, ele é um abolicionista ferrenho, então ele não era uma pessoa que se colocava simplesmente numa posição superior, havia uma questão também ideológica aqui, junto aos seus poemas e à sua ideologia. Em complemento, apesar de não ser totalmente fechada a ascensão hierárquica do negro, a sociedade brasileira do século XIX era profundamente racista, o que não impediu, contudo, que alguns mestiços como Machado de Assis, José do Patrocínio, tivessem conseguido elevar-se socialmente e morrerem glorificados. Embora tendo todos os atributos intelectuais necessários para vencer na vida, como se diz popularmente, nem mesmo em desterro, sua cidade natal, conseguiu ele arranjar um emprego que lhe permitisse viver decentemente, o mesmo acontecendo no Rio de Janeiro, para onde se transferiu definitivamente em dezembro de 1889.
Esse trecho eu trouxe para vocês pelo seguinte, eu reiterei muitas vezes essa questão da pessoa que era preta tentar ascender socialmente, mas haver uma certa limitação. É como se ele pudesse crescer até determinado patamar e daqui para cima só a pessoa branca pudesse. E foi o que aconteceu com ele. Ele não conseguiu emprego, diferentemente daquele trecho em que pessoas queriam viver apenas e tão somente da poesia, ele não conseguiu. Como dito aqui, ele não conseguiu arranjar um emprego que lhe permitisse viver decentemente. Se ele que tentava, tal como dito naquele outro texto que eu li, até aquele desconhecido poderia conseguir um lugar ao sol, digamos assim, sendo um intelectual, sendo um poeta, essa não era uma verdade absoluta, porque havia várias questões de ordem social que impediam que isso acontecesse. Então, para exemplificar e até mesmo para fechar, eu trago aqui a certidão de óbito do Machado de Assis. Durante muitos anos, eu, enquanto estudei literatura, tinha acesso aos meus livros didáticos, eu achava que realmente Machado de Assis era branco. Eu achava que ele era branco. Teve uma ocasião em que uma amiga minha olhou uma foto no livro didático e falou nesses termos. Ela falou assim: Nossa, mas aqui ele está parecendo meio moreno. Ela falou dessa forma. Eu não sabia que ele era preto. Eu não tinha ideia. Então, aqui o Machado de Assis ele foi muito reconhecido pelo seu trabalho. Ele teve obras de um nível de excelência incomparável, traduzido para vários países. Então, ele foi um daqueles que conseguiu ir além. Ele conseguiu viver da literatura. Mas vejam a certidão de óbito, o detalhe, ele era branco. É triste pensar que é como se conseguir galgar um patamar social acima daquele que a sociedade da época colocava para aquele sujeito preto, para aquele sujeito liberto, quando ele ia além, ele era branco, ele era transformado num sujeito branco. E ter essa ideia, tal como eu tinha, que o Machado de Assis era branco, muito fala sobre essa construção de quem nós somos, de como as coisas foram construídas tal como elas foram, porque era assim que eu via, eu achava que ele era branco porque os livros didáticos eram assim. Eu fiquei por muito tempo olhando uma foto e falei assim, nossa, realmente, olha, ele é preto. E aí eu passei a me questionar. Eu fiquei, por que a foto dele não foi colocada assim no livro? Por que eu não consegui ver que ele era desse jeito? Então, tal como eu mencionei, o meu objetivo foi trazer para vocês uma visão panorâmica, tá, do período, uma visão que fala muito sobre a construção da nossa sociedade com esse racismo estrutural. Às vezes fala, o racismo estrutural não existe. Estuda a história dos nossos autores, pega a história da nossa literatura e você vai ver que é impossível falar que não tem racismo estrutural no nosso país. Como que você vai desconsiderar que não houveram políticas públicas? Hoje você tem timidamente as cotas, né? São muito importantes, mas só isso, cadê as outras coisas? Tem muitas outras coisas que precisam ser feitas no que diz respeito ao a nossa história. Então, essa reflexão que foi feita durante o período realista, de olhar para o nosso Brasil, fugindo ao idealismo romântico, é uma coisa que tem que perdurar, porque realmente nada naquela época havia mudado. E as coisas não mudaram tanto quanto a gente acha que mudou. Bem, eu fecho essa aula, vou apresentar aqui as referências bibliográficas para vocês, tá? São várias obras, tem alguns artigos científicos muito bacanas que vocês podem ler posteriormente, tem muitos textos interessantes. E eu agradeço muito pela presença de vocês. Caso tenham alguma dúvida, vocês coloquem, salvar, porque eu alterei aqui o arquivo. Só um momento.
Bem, muito obrigada, agradeço a todos. E caso vocês tenham alguma dúvida, coloquem nas mensagens que posteriormente eu posso responder para vocês. Espero que eu tenha contribuído com essa visão panorâmica para que vocês compreendam esse período histórico, suas características e a nossa identificação dentro da literatura, quem nós somos e quem nós podemos vir a ser, ok? Muito obrigado, agradeço a todos.